É um prazer estar aqui com todos vocês, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. Grupo Espírita Paulo de Tarso. Nós estamos dando continuidade ao estudo das cartas de Paulo, estudando, primeiramente, o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? O apóstolo Lucas, e contém passagens muito importantes da pregação, como se dizia naquela época, que Paulo, antigo Saulo, fez por várias cidades ditas pagãs. Cidade pagã, naquela época, era toda aquela cidade que não seguia a religião judaica. Eles seguiam a mitologia grega, a mitologia egípcia, a romana, tinham vários deuses, e foi complicado, foi difícil, não foi fácil. E o livro de Atos dos Apóstolos começa a nos contar essa saga do mentor do nosso grupo, Paulo de Tarso, e a Norma, emprestando a sua belíssima voz e os seus comentários, vai começar a ler. Paramos no último encontro, no capítulo 19, versículo 11, que a Norma vai dar continuidade. Vamos lá, mesmo? Vamos lá, Paulo. Muito boa tarde, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos. Como o Paulinho falou, vamos dar continuidade. O título dessa parte do Ato dos Apóstolos é Os 7 Filhos de Seva. Começa no capítulo 19, né? Versículo 11. Deus fazia prodígios incomuns através das mãos de Paulo, a ponto de serem levados aos enfermos sudários ou aventais do seu uso pessoal, a fim de serem afastadas deles as doenças e saírem os espíritos malignos. Alguns dos judeus exorcistas ambulantes também tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo proclama. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, sumo sacerdote judeu. Constantino, não. Aqui a gente vê a crença inicial. Deus fazia prodígios. Prodígios são o quê? Palavra similar, milagres, né? Fazia prodígios incomuns. Então, Paulo, com certeza, era médium, né? Naquela oportunidade não se dava esse nome, porque esse nome de médium, mediunidade, foi cunhado por Allan Kardec. Se tinha o que se conhece como mediunismo, que é a capacidade intrínseca a todo ser humano de se comunicar de alguma forma com o plano espiritual. E Paulo tinha o dom de curar, assim chamado. Em uma de suas epístolas, Paulo nos fala sobre os carismas. Os carismas eram justamente as mediunidades. E ele descreve todos esses carismas ou mediunidades com muita clareza. Quando começarmos a entrar mesmo nas cartas aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Gálatas, vamos chegar nessa passagem. E o que acontecia? Como sempre, as pessoas, em geral, vão atrás dos milagres, das curas. E as pessoas, naquela ocasião, em Éfeso, isso aconteceu em Éfeso, cidade que a Norma conheceu pessoalmente, né, Norma?
eles levavam os sudários. O que eram os sudários? Sudário vem do latim, pano. E era costume dos judeus, como não tinham caixões, eles enrolavam os cadáveres, né, nesses panos, tanto que temos a lembrança do Santo Sudário, que é onde ficou meio que impressa, né, a figura que teria sido figura do corpo de Jesus. E esses sudários, esses aventais, que eram de uso pessoal, eram levados e como numa benzedeira, né, nos dias atuais. Possivelmente, Paulo fazia imposição de mãos e as pessoas ficavam curadas. Como assim? Milagre? Mistério de Deus? Não. Ressonância magnética. Paulo impunha as mãos sobre aquela energia que estava ali, aquela energia que tinha no tecido da pessoa por ressonância e pelo endereço vibratório, ela encontrava o seu similar no corpo do enfermo. A energia segue o campo eletromagnético que a gerou, porque cada um de nós tem uma vibração diferente. Ninguém é igual a ninguém. Nem nós somos iguais a nós mesmos. Cada dia, cada momento, nós estamos com uma energia diferente, pois os nossos humores variam, né? As nossas vibrações variam. Muitas vezes encontramos com pessoas que fazem bater o nosso coração diferente, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, pessoas que nos fazem felizes, outras que não sabemos por quê, e aí a gente diz no popular, meu santo não bateu com daquela pessoa. Não, não é questão de santo, é questão de energia, pura e simplesmente. Vamos lá, não? No 19.15, a gente continua. Em resposta, o espírito maligno lhes disse: conheço a Jesus e estou familiarizado com Paulo. Vós, porém, quem sois? O homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles e, assenhoreando-se de ambos, prevaleceu contra eles, de modo a fugirem, desnudos e feridos, daquela casa. E isso se tornou conhecido de todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus quanto gregos. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham confessando e relatando os seus atos. E muitos dos que haviam praticado magia, após recolherem os livros, os queimavam diante de todos. Calcularam o valor deles e acharam que valiam 5 miríades de prata. Assim, com o poder do Senhor, a palavra crescia e prevalecia. Olha só, Norma. Paulo curava enfermos, entre aspas, expulsava demônios, ele começou a incomodar, né? Porque os filhos de Seva eram exorcistas judeus. Eram judeus que tinham por hábito e costume, seguindo a lei da Torá, os rituais, os dogmas, os sacrifícios, né? Expulsar demônios. E aqui temos nós, espíritas, hoje sabemos que não se expulsam demônios. Se orientam, se conversam, se dialoga com espíritos que estão em estado de perturbação, estão inconscientes, espíritos que têm um conhecimento grande, como muitos, das energias,
mas que ainda não sabem como utilizá-lo. E aqui, quem já trabalhou com desobsessão e tentou, né, dar uma de superior, com certeza ouviu isso também pela cara, né, que eles ouviram aqui. Em resposta, o espírito maligno lhes disse: conheço Jesus, conheço e respeito. Né? Os espíritos não discutiam, não dialogavam. Quando Jesus falava, chegava perto, apenas a sua luz fazia com que os espíritos fizessem misericórdia e pedissem autorização para ir para outra situação. E ele completa: e estou familiarizado com Paulo. Paulo de Tarso já começava, o nome dele já começava a circular no plano espiritual, né? Como um homem em Cristo, que tinha as suas vibrações de apóstolo, né? Havia sido batizado, entre aspas, como eles dizem, no Espírito Santo, ou seja, a sua mediunidade no dia de Pentecostes, como dos outros apóstolos, tinha sido aflorada. E ele pergunta: mas vós, quem sois? O homem qual estava o espírito maligno pergunta isso. Então, antes de tudo, para conversar ou tentar dialogar com esses irmãos, a primeira lição é: não somos melhores que ninguém. Estamos ali numa posição de ouvir, de conversar, e não de impor. Você vai sair, você vai deixar ele, pega, amarra, carrega tudo que é teu e vai-se embora. O máximo que pode acontecer, quando o espírito ainda se encontra muito rebelde, raivoso, revoltado, é a espiritualidade adormecer esses irmãos, que são levados a locais adequados no plano espiritual e voltarão quando for assim mais propício, estiverem mais abertos à conversa. A Norma também é instrutora, já trabalhou com isso. Alguma coisa a completar, Norma, que você queira? Certamente, Paulinho. É preciso, então, que o dialogador tenha autoridade moral, não é? Para que ele consiga êxito na doutrinação da entidade. Quando o Paulo estava fazendo as considerações dele, me lembrou uma fala do Dr. Bezerra de Menezes no livro A Loucura sob um Novo Prisma, em que ali Dr. Bezerra narra os relatos da experiência dele de evocar espíritos daquelas pessoas dos antigos hospícios, né, da época do Dr. Bezerra, em que ele desenvolvia a pesquisa dele. Nesse livro, A Loucura sob o Novo Prisma, o Dr. Bezerra, então, nos afirma que a maioria ali, eles não tinham nenhum problema de ordem de alguma danificação cerebral, né, que causasse aquela perturbação. Mas sim, eles passavam por essas obsessões que causam esses desequilíbrios. E aí, doutor Bezerra narra que determinado irmão, ele ia seguidas vezes, porque naquela época se fazia a evocação direta, né? E evocava aquele irmão que estava obsediando determinado pessoa que estava lá reclusa, né? E foi assim algumas vezes seguidas, doutor Bezerra dialogando com a autoridade moral que possuía, até que chegou no limite que a entidade falou assim para o doutor Bezerra: velho, eu vou abandoná-lo. Não que eu o tenha perdoado, não, mas pela amorosidade com que você me tratou esse tempo todo. Então, ao dialogador é preciso essa autoridade moral e, fundamentalmente, a amorosidade no trato com os nossos irmãos necessitados. Isso mesmo. E aqui a última frase, né?
Muitos dos que haviam praticado magia recolheram os livros, né? Magia, bruxaria, feitiçaria, vários nomes que eram dados naquela época, a quem sabia lidar com as energias do plano oculto. Não, microfone. As energias do plano oculto. Né? Aqueles que quiserem se aprofundar, nós temos o capítulo 14 do livro A Gênese, que vai falar sobre os fluidos, né? A manipulação etérica dos fluidos é muito bem explicada, né? De maneira científica no livro A Gênese, que é justamente o livro que trata dessa parte mais científica e que corresponde à parte primeira de O Livro dos Espíritos. Ok? Então, vamos seguir agora. Não sei se a Norma estava no dia desse tumulto, né? Pode ser, né, que estivéssemos encarnados lá nesse período. Tumulto em Éfeso, capítulo 19, versículo 21. Assim que essas coisas se cumpriram, Paulo colocou em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, dizendo: depois que eu estiver ali, é necessário ver também Roma. Depois de enviar para a Macedônia 2 dos que lhe serviam, Timóteo e Erasto, ele próprio permaneceu um tempo na Ásia. Por aquele tempo, aconteceu um alvoroço não pequeno a respeito do caminho, pois um ourives de nome Demétrio, que fazia santuários de prata de Ártemis, proporcionava não pouco trabalho aos artesãos. Tendo reunido esses e outros trabalhadores do ramo, disse: varões, compreendeis que desse trabalho vem a nossa prosperidade. Estais observando e ouvindo que não somente em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, este Paulo persuadiu e desviou muitas turbas, dizendo que não são deuses os que são feitos pelas mãos? Não somente há risco para nós deste ramo de negócio cair em descrédito, mas também de ser menosprezado o grande templo da deusa Ártemis. Fala, quem teve lá em Éfeso, né? Viu o templo, viu tudo, né, que dizia a respeito dessa deusa, né? Paulo estava fazendo as pessoas mudarem, né, dos cultos pagãos, né, para acreditar em Jesus. Né? É verdade, mas lá não existe mais o templo dela, só, sabe, Paulinho? Só ruínas. O que a gente vê aí nas fotografias, né, são projeções, né, que a tecnologia permite, mas o templo dela foi destruído, sabe? E o que acontecia ali na Ásia, na Grécia, eles cultuavam vários deuses, e muitas cidades importantes daquelas regiões, as suas padroeiras eram deusas, como em Éfeso, né? Era Ártemis, em Atenas, que era uma das principais cidades gregas, era a deusa Atena ou Atená. Então, a dificuldade de Paulo introduzir esse conceito do Deus único que Jesus nos trouxe, desse Deus único de amor que Jesus nos trouxe, porque Moisés já havia trazido Deus único, mas numa região que eles eram politeístas, a dificuldade era muito grande. E aqui a gente ainda vê que não era só uma questão religiosa, não é? Envolvia também uma questão financeira. Aqueles artesãos, né, que faziam essas imagens sentiam-se ameaçados de perder o seu ganho de vida, né?
Então, podemos continuar, Paulinho? Para a gente resumir, né, Uhum. Paulo foi ameaçado, né, e os apóstolos acharam por bem que ele saísse de Éfeso e rumasse para outras cidades, de que trata o capítulo 20. Não é isso? Nós vamos avançar para o 20, Paulo? Tá bom. Paulo na Macedônia e na Grécia. Capítulo 20, versículo 1. Depois de cessar o tumulto, Paulo convocou os discípulos, exortou-os, saudou-os e saiu, indo para a Macedônia, passando por aquelas regiões e exortando-os com mais palavras, chegou à Grécia. Transcorridos 3 meses e ocorrendo um complô contra ele por parte dos judeus, estando prestes a navegar para a Síria, surgiu a decisão de retornar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, da Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, Tíquico e Trófimo, da Ásia. Eles, precedendo-nos, permaneceram em Troade. Após os dias dos pães ázimos, nós navegamos de Filipos e, dentro de 5 dias, chegamos até eles em Troade, onde permanecemos 7 dias. E nós Mas vemos. Pois não, cabe esclarecer o que vamos lá, seria os pães ázimos. sim, claro. Tem aqui uma observação do Haroldo Dutra, né? Trata-se do pão sem fermento, que não foi submetido a nenhum processo de fermentação, ainda que natural. A festa dos pães amos durava 7 dias, geralmente de um sábado a outro, sendo que no primeiro dia era comido cordeiro pascal, momento em que era celebrada a ceia ritual intitulada Páscoa. E na hora certa chegou o nosso irmão Vidal com fotos, Que beleza! né, de todas essas cidades, Bereia, Tessalônica, que de onde vem a carta aos Tessalonicenses. Quem já ouviu carta aos Romanos, aos Hebreus, aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Coríntios, né? Tudo eram cidades, eram povos. Vidal, você está com o arquivo aí? Pode exibir, manda ver. Vidal preparou aqui algumas imagens, algumas fotos, só para vocês terem noção de como eram as cidades. Aqui um roteiro, né, Mar Mediterrâneo, e alguns roteiros que ele fez. Tudo isso, Macedônia, olha aí como é que era bonita, na beira do Mar Mediterrâneo. Vária, na Grécia, era onde ficava Bereia, a cidade de Bereia. Tudo isso que a Norma leu para a gente, trata-se do mundo greco-romano, Tessalônia, onde eles acreditavam em daimons, Derbe, hoje só ruínas, como a Norma falou, que Éfeso também, muita coisa só ruína. Troade, olha o marzão lá, o Mediterrâneo.
Filipos, carta aos Filipenses, Mileto, quem já ouviu falar de Tales de Mileto, Éfeso, e Jerusalém. Olha lá o templo principal dourado, que é dividido entre judeus, muçulmanos, e onde tem o Muro das Lamentações. Isso, visão atual, né? Obrigado, Vidal. Então, agora vamos ver o que aconteceu com Paulo em Troade. Paulo em Troade, capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, quando nós estávamos reunidos para partir o pão, Paulo dialogava com eles, estando prestes a partir no dia seguinte, prolongou a palavra até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na parte superior da casa, onde nós estávamos reunidos. Um jovem de nome Eutico, que estava sentado na janela, dominado por sono profundo, caiu do terceiro piso abaixo, dominado pelo sono, enquanto Paulo dialogava por mais tempo. E foi removido, morto. Mas Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a alma dele está nele. Depois de subir, partir o pão e prová-lo, conversou por muito tempo, até o alvorecer. E assim partiu. E conduziram o menino que estava vivo, ficando confortados, não moderadamente. E aqui a gente vê mais um exemplo da sensibilidade e da percepção de Paulo, que nos faz lembrar o que? Lázaro, que foram chamar a Jesus, e ele percebe que mesmo naquele corpo, que já fazia alguns dias, existia ainda vida, ainda havia ligação do espírito com o corpo através do perispírito. Os laços não estavam totalmente rompidos, situação em que aí realmente não há retorno da encarnação. Por algum motivo, e os mais comuns, né, o livro dos Espíritos trata sobre isso, são fenômenos orgânicos que levam à letargia ou à catalepsia, né? Quem quiser se aprofundar mais nesses detalhes, o livro dos Espíritos, na parte segunda, fala desses dois fenômenos e a diferença entre eles. E Paulo percebe a energia do espírito ainda encarnado. Paulo curava, Paulo conversava com os espíritos, Paulo, aqui, nesse caso, na lembrança das pessoas, ficou como um homem de Cristo, né, trazendo os ensinamentos de Jesus, como um homem que ressuscitava os mortos. E cada vez mais ele ia ficando respeitado, conhecido, e à medida que ele viajava, ele deixava novos adeptos, novas pessoas que deixavam os deuses e as deusas pagãos. Por quê? Porque acreditavam que Jesus era alguém que tinha mais poder, que tinha mais força, que poderia curar, que poderia
realizar prodígios, poderia afastar espíritos malignos. A humanidade sempre ainda esteve muito inocente, né? Aos poucos, nós vamos começando a acreditar naquilo que Jesus falou. Vós podereis fazer muito mais do que eu fiz. No dia que tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, a nossa fé ainda não tem nem o tamanho do grão de mostarda. Então, temos muito ainda que aprender, temos muito ainda que seguir nesse caminho da evolução espiritual. Vamos em frente? Não, não. Quer fazer algum comentário? Ou alguém? A palavra é livre. É verdade, mas você já explicou muito bem, Paulinho, essa passagem aí, né? Vamos avançar, então, de Troade a Mileto, né? Capítulo 20, versículo 13. Nós, indo adiante para o navio, zarpamos para Assós. Lá estávamos prestes a receber Paulo, pois assim ele havia ordenado quando ele estava prestes a viajar a pé. Quando se reuniu conosco em Assós, recolhendo a bordo, fomos para Mitilene. Navegando dali, chegamos defronte de Quios no dia seguinte. No outro dia, aportamos em Samos, e no dia seguinte chegamos em Mileto. Pois Paulo havia decidido costear Éfeso, a fim de não suceder de ele despender tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar em Jerusalém, se lhe fosse possível, no dia de Pentecostes. Aí cabe, né, lembrar que Pentecostes é aquela festa judaica e que marca no Evangelho de Jesus quando os apóstolos receberam o Espírito Santo para os católicos, né? Para nós, na realidade, os guias espirituais. Mas para os judeus, né, a celebração do Pentecostes tinha era, na realidade, ela celebrava a colheita. Então, era muito importante para eles. E Paulo queria chegar lá nesse período. Então, seguindo em frente, Paulo se despede dos anciãos de Éfeso. O judaísmo tinha uma estrutura formada por sacerdotes, por doutores, por anciãos, porque nas cidades em que não se podia ter um sacerdote ou um doutor da lei, um ancião ou um presbítero, ele assumia as funções de guarda dos dogmas, de respeito e seguimento à Torá, entre outras coisas. E aqui, né, nesse relato do item 20, do capítulo 17 até o 38, é a conversa que Paulo tem, né, com esses anciãos, que a Norma vai dar uma lida para a gente. Vamos lá, Norma. Microfone. Paulo despede-se dos anciãos de Éfeso, capítulo 20, versículo 17. De Mileto enviou alguém para Éfeso, que convocou os anciãos da igreja. Assim que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós compreendeis como vivi convosco durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que aportei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que me sobrevieram
pelos complôs dos judeus. Como nada omiti das coisas que são proveitosas, nem de vos anunciar e ensinar em público ou em casa, testemunhando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento em Deus e a fé em nome do Senhor Jesus. E agora, eis que eu, amarrado ao Espírito, vou para Jerusalém sem saber as coisas que nela hão de me suceder, exceto que o Espírito Santo testemunha, ou seja, espiritual, né? Em cada cidade, os guias espirituais testemunhavam, dizendo a mim que amarras e provações me aguardam. Contudo, em nada considero estimada a vida para mim mesmo, contanto que termine a minha carreira e o serviço que recebi da parte do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eis que agora sei que vós todos, entre os quais passei proclamando o reino, não mais vereis a minha face. Porque, no dia de hoje, testemunho a vós que eu estou purificado do sangue de todos, pois não me omiti, deixando de vos anunciar todo o propósito de Deus. Tende cuidado por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu vigias para apacentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu mediante o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes entrarão em vosso meio, não poupando o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão varões falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Por isso, vigiai, lembrando que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de advertir com lágrimas a cada um. E agora vos entrego a Deus e à palavra da sua graça, que tem poder de edificar e dar a herança entre todos os santificados. De ninguém desejei ouro, prata ou vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram às minhas necessidades e às dos que estavam comigo. Em todas as coisas vos mostrei que, labutando dessa forma, é necessário socorrer os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor que disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Dizendo essas coisas, tendo posto no chão os seus joelhos, orou com todos eles. Houve muitas lágrimas entre todos, e lançando-se sobre o pescoço de Paulo, o beijaram repetidamente. Aflitos, especialmente pela palavra que dissera, que estavam prestes a não mais contemplar a face dele, e o acompanharam até o navio. Quer comentar alguma coisa? Não? Microfone. Quando ele teve que levar essa doutrina, né, para os judeus, né, ele sofreu muito, né, o Paulo. Ele foi muito acicatado, apanhou mesmo. Então, os judeus não iriam aceitar os gentios. Ele sabia disso. E os judeus, eles até tentavam conciliar devido à influência, né, que esses pseudos milagres que eles assim interpretavam eram constatados, mas eles tentavam impor uma coligação, né, de alguns costumes judaicos com
o ensinamento de Jesus, né? Eles queriam que permanecesse a circuncisão, né? E não daria nenhuma condição do ensinamento puro de Jesus ser, é, de alguma forma, perpetuado naquela região, se não fosse dessa forma. E é por isso que a religião católica romana ela é perpassada por algumas tradições, né? Aquelas imagens, para que ela pudesse ser aceita, né? As imagens que as pessoas daquela região cultuavam migraram para os santos católicos, não é verdade? O culto a Maria de Nazaré, como eu falei na outra época, iniciou-se exatamente por isso, porque nas cidades ali da Ásia, muitas padroeiras das cidades, eram cidades-estado, né, independentes, eram deusas femininas. Então, foi o meio como a religião católica românica, apostólica romana, encontrou de amaciar o ego daquelas pessoas e conseguir introduzir a crença no Evangelho de Jesus, pincelando algumas tradições que eles já tinham para que fossem aceitas. E assim é que a gente conseguiu com que os ensinamentos do mestre chegassem, né, pelo empenho de Paulo, que foi primordial, né, que teve a coragem de sair além dos muros de Jerusalém para pregar aos gentios, né, e com toda essa acomodação, digamos assim, que precisou. Então, nós devemos também muito à religião católica romana, que nos propiciou, né, que o Evangelho de Jesus chegasse até nós, até que a doutrina dos Espíritos viesse para consagrar todo esse ensinamento do Mestre. É isso, Paulinho. E tem uma passagem que é de Gálatas, carta aos Gálatas, né? E vou adiantar aqui. Capítulo 2, versículo 20, em que Paulo fala o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vejam aqui que ele fala, a vida que vivo no corpo, ele tinha consciência de que existia uma outra vida fora do corpo, e não só a consciência de que existia uma outra vida, porque todos os que são espiritualistas acreditam em algo, mas conhecia meandros dessa vida espiritual. Quando ele fala de carismas, como ele fala de terceiro, foi arrebatado ao terceiro céu, ele está falando de desdobramentos espirituais. Viva pela fé no Filho de Deus. E aqui fica outra coisa muito clara também. Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. O próprio Mestre Jesus falou em várias passagens, em várias oportunidades, se referindo ao Pai, a Deus como o Pai, né? E por uma questão de princípios, né? Alguns irmãos cristãos acreditam que Jesus é Deus, como que talvez até comparando, né, com a tríade que existe dos hindus, dos povos egípcios, né? Os hindus têm em Brahma, Vishnu e Shiva uma tríade, onde a manifestação dos atributos de Deus se faz presente. E dentro da Igreja Católica, temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos manifestação do mesmo Deus. E aí Paulo fecha: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus
amou a tal ponto os seus discípulos que se entregou no que os judeus acreditavam ser um sacrifício de sangue. E por isso Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Por quê? Era comum, era normal na Torá se sacrificarem animais, terem sacrifícios de sangue, desde pombas até bezerros. Quanto maior o pecado, maior tinha que ser o pobrezinho do animal. Então, eles tinham altares em que eles aspergiam sangue. Por isso, eles criam e falam até hoje, o sangue de Jesus tem poder. Porque na última ceia, na Santa Ceia, o que Jesus fala depois de falar sobre o pão? Tomai e bebei todos vós. Este é o cálice da nova aliança, que será derramado por vós. Ele sabia que ia ser crucificado, né? Cálice da nova e eterna aliança. Aliança é uma das traduções que vem do grego diateké, que também significa testamento. Então, Jesus ali estava proclamando um novo e eterno testamento ou aliança, que era a aliança em torno dos seus ensinamentos, em torno do amor, da divindade e de tudo mais que ele faria com que chegasse até nós através da terceira revelação, que ele mesmo profetizou, que enviaria para nós o Espírito de verdade. O Paráclito, o Consolador, que ficaria com nós por toda a eternidade. Esse Consolador não poderia ser um espírito, porque ele teria que, em alguma oportunidade, desencarnar e voltar ao plano espiritual. Esse Consolador não poderia ser uma religião, que todas, como a gente viu as cidades, elas vão evoluindo conforme os seres espirituais que nós somos evoluem também. Então, ela só poderia significar um corpo de doutrina, a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, e ficaria conosco eternamente. E, além disso, para complementar essa certeza de que essa doutrina é realmente o que nos explica e que nos orienta, sobretudo, foi a coragem da frase que Allan Kardec nos disse, que se a ciência um dia provasse estar a doutrina errada em qualquer ponto, ela modificar-se-ia nesse ponto. Dentro da Revista Espírita, existe uma programação de que a Gênese deveria ser reavaliada a cada 25 anos, pelo menos. Esse fato, devido a questões dentro das próprias federações espíritas, acabou não acontecendo. Mas muita coisa foi descoberta pela ciência, muitas coisas ainda estão sendo descobertas, principalmente na década de 1920, 1930, 1940. Teoria da relatividade, física quântica, e muito mais está vindo por aí.